A Audi passou décadas construindo reputação em praticamente todos os tipos de competição, mas sempre existiu uma categoria que permanecia fora do seu domínio, a Fórmula 1. Agora, finalmente, a marca alemã decidiu entrar no esporte mais veloz e politicamente complexo do mundo, apoiada por um dos maiores grupos automotivos do planeta e motivada por uma rivalidade histórica que atravessa quase um século, o que torna o movimento não apenas estratégico e sim pessoal. Apesar de flertar com a F1 por muitos anos, só em 2022, com o anúncio do novo regulamento de motores híbridos, a Audi deu o passo definitivo. Porém, eles sabiam que começar do zero seria arriscado. Após conversas discretas com McLaren, Williams e Aston Martin, a escolha final recaiu sobre a Sauber, uma equipe suíça pequena, eficiente e acostumada a sobreviver silenciosamente na categoria há 3 décadas. À primeira vista, Audi e Sauber parecem opostos, uma gigante global com salas de troféus que parecem museus e uma equipe compacta que sempre fez mais do que seus recursos permitiam, mas é justamente essa combinação improvável que torna o projeto tão interessante. A Audi quer transformar um time de meio de pelotão em uma força capaz de disputar campeonatos, e para isso, assumiram a lendária base da Sauber em Hinwil, a mesma que produziu os carros da BMW na década de 2000, e também começaram a desenvolver seus primeiros componentes de motor em Nürburgring. O diferencial da Audi é justamente esse. Entre os novos participantes, eles são os únicos que entrarão com uma unidade de potência própria, totalmente projetada internamente, sem depender de tecnologias compradas ou parcerias de conveniência. E, como todas as grandes equipes da Fórmula 1, eles estabeleceram uma base no Vale do Motor Britânico, em Bicester, rodeada por engenheiros vindos de Red Bull, Mercedes e Aston Martin. Isso permite recrutar talentos sem precisar arrancá-los de suas vidas na Europa inteira. O plano esportivo também já começou a ganhar forma. Nico Hülkenberg, um veterano com mais de 200 corridas e longa história com o grupo Volkswagen, inclusive vencedor de Le Mans pela Porsche, lidera a dupla. Ao seu lado está Gabriel Bortoleto, jovem, veloz e recém-escalado para a F1 após passar pela F3 e F2 sem apoio de uma grande academia. Juntos eles formam um equilíbrio entre experiência e ousadia, mas pilotos, por melhor que sejam, não vencem sozinhos. A Audi vem montando uma liderança digna de super time. Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, está à frente das operações técnicas, enquanto Jonathan Whitley, um dos pilares da Red Bull durante sua era dominante, assume como chefe de equipe. A estrutura é, claramente, de quem mira o topo e não tem vergonha de admitir. A Audi não entrou na F1 para ocupar espaço, entrou para vencer. O objetivo oficial é disputar títulos em até 3 anos após a estreia. Parece ambicioso, e é. A Mercedes conseguiu algo semelhante quando retornou à categoria em 2010, assim como a Honda tentou em 2015, embora tenha fracassado no início, provando que até gigantes podem tropeçar. A verdade é que dinheiro por si só não garante sucesso na Fórmula 1. É preciso construir um time, não apenas um carro. A Sauber sempre viveu na zona de pelotão intermediário, às vezes surpreendente, mas raramente ameaçadora. O pódio recente de Hülkenberg, o primeiro da equipe em 13 anos, foi celebrado, mas para a Audi ele representa apenas o ponto de partida. A mudança mais difícil não é técnica, é cultural. A Sauber tem décadas de história em que a vitória nunca foi algo realista, e isso molda uma mentalidade. Para uma equipe acostumada a sobreviver, pensar como um time que vence exige tempo. Jonathan Whitley já começou a mudar esse DNA. Em poucos meses, a equipe saiu do fundo do campeonato para disputar o 8º lugar, superando Haas e Alpine. Mas isso ainda é apenas o começo. A Audi mira se tornar uma equipe vencedora antes do final da década e sabe que, para isso, precisa remodelar completamente o espírito interno da equipe. O projeto nasceu dentro da Volkswagen em 2022. A ideia inicial envolvia tanto o Audi quanto o Porsche entrando na F1 com as novas regras. A Porsche quase fechou com a Red Bull, mas as negociações fracassaram, e então restou a Audi a assumir a responsabilidade, mas essa não foi sua primeira aventura nas pistas. A história da marca remonta a 1909, quando começou como Auto Union, resultado da fusão de 4 fabricantes. Seus carros dominaram competições pré-guerra, travando um duelo lendário com a Mercedes-Benz nos anos 1930. Esse duelo marcou a identidade das duas empresas. Enquanto a Mercedes se consolidou globalmente, a Audi passou por crises, renasceu, reinventou-se e voltou às corridas com força total. Brilhando no rally nos anos 1980, com o revolucionário 4, dominou Le Mans com 13 vitórias e ainda explorou o futuro nas
nas corridas elétricas da Fórmula E. Mas a F1 sempre foi o objetivo final, e agora, com as regras de 2026 voltadas para a sustentabilidade, a Volkswagen encontrou a justificativa perfeita para entrar no esporte sem comprometer sua imagem ecológica. A Audi saiu da Fórmula E, a Cupra assumiu sua vaga, a Ducati brilhou na MotoGP e a porta para o maior palco do automobilismo finalmente se abriu. O investimento inicial passou dos 600 milhões de dólares só pela compra da equipe e ultrapassa facilmente bilhões quando se consideram motores, infraestrutura e contratação de pessoal. Para garantir estabilidade futura, o Fundo de Investimentos do Catar comprou participação no projeto, o mesmo grupo envolvido no GP do Catar e em várias parcerias da Fórmula 1. Esse apoio financeiro blindou o programa da Audi, mesmo enquanto o grupo Volkswagen atravessa cortes internos. Tudo isso prepara o cenário para o grande confronto em 2026, Audi contra Mercedes. Essa rivalidade existe desde antes da Fórmula 1 nascer. Nasceu ainda nos anos 1930 com a Auto Union e Mercedes dividindo vitórias, mitos e tragédias. Nos tempos modernos, a Mercedes domina vendas, status e o palco na Fórmula 1 com as conquistas de seus 7 títulos consecutivos. Ver a rival subir tão alto por tantos anos deve ter sido incômodo para a Audi, que sempre ficou um passo atrás. Agora, a Audi tem a chance de reescrever essa história, e há um detalhe simbólico. Entre 1988 e 1993, a própria Sauber foi o berço esportivo da Mercedes antes dela voltar para a Fórmula 1. 30 anos depois, a mesma equipe agora será a arma da Audi contra sua velha rival. Para a Audi, o recado é simples: se não vencerem, serão vistos como a eterna sombra da Mercedes, assim como a Auto Union foi um dia. Mas se vencerem, terão escrito o capítulo mais importante da história da marca. E a Fórmula 1 está longe de ser o único palco dessa nova era de gigantes. Com a Cadillac entrando também com investimentos bilionários, a disputa global promete ficar ainda maior. Se você chegou até aqui e gostou, considere deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos amantes do automobilismo. É de graça e ajuda o canal a alcançar ainda mais fãs de automobilismo mundial.